Olá a todos! Hoje a gente vai mergulhar num universo que eu acho que toca a vida de todo mundo, né? Mas que no âmbito jurídico ele ganha uma complexidade ainda maior. A vara de família. É Que verdade. você, como profissional do direito, que está tendo o primeiro contato com essa área, vai se beneficiar muito dessa análise profunda que a gente preparou. A gente tem entrevistas, a gente tem histórias reais, a gente tem perspectivas jurídicas, tudo focado nos desafios e nas complexidades por trás das separações, da guarda dos filhos e os impactos disso tudo. Uhum. É fascinante como nesse campo as leis e os precedentes, eles se entrelaçam com a esfera emocional das pessoas, né? Separações, disputas por guarda, impacto nas crianças, são questões muito delicadas e de grande peso. Sem dúvida. E para nos guiar nesse labirinto, a gente conta com a experiência de alguém que está na linha de frente. É. ah, em análise, que é estagiária de direito e atua diretamente na vara de família. Hum. E a perspectiva de quem vivencia o dia a dia do tribunal é fundamental para nossa análise. Com certeza. Essa visão prática, né, permite entender não só os aspectos legais, mas também os desafios enfrentados pelas famílias e pelos próprios profissionais do direito. Em análise, o que te motivou a escolher a vara de família como campo de atuação? Olha, a minha paixão por essa área do direito, ela surgiu do desejo de garantir o bem-estar das crianças em meio a conflitos familiares. Como mãe, essa questão me toca profundamente, né? E me impulsiona a buscar soluções que protejam os direitos dos menores, que são os mais vulneráveis nesse processo. Interessante. E como você descreveria o clima de trabalho na vara de família? Imagino que a seriedade e a cautela sejam predominantes, né? Dado o impacto das decisões na vida das pessoas envolvidas. Sim, a seriedade é fundamental. Mas a gente busca construir um ambiente acolhedor e, ao mesmo tempo, profissional. O clima entre os colegas é de amizade, de colaboração, a gente compartilha o peso das decisões, né, e se apoia mutuamente para lidar com a carga emocional que esses casos carregam. Imagino que não seja fácil lidar com as disputas e conflitos que permeiam a vara de família, especialmente aqueles relacionados à guarda dos filhos. Como você lida com essa carga emocional no dia a dia? É um desafio constante. A convivência diária com a dor, com o medo, com a insegurança das famílias exige muita resiliência emocional da gente. Presenciar pais utilizando os filhos como instrumento de vingança, priorizando bens materiais em detrimento do bem-estar dos filhos, é algo que me impacta profundamente. A terapia se torna uma ferramenta essencial para nós, profissionais da área, né, para a gente conseguir lidar com essa carga emocional sem comprometer a nossa saúde mental e a nossa capacidade de tomar decisões justas e imparciais. Essa necessidade de apoio psicológico para os profissionais da vara de família é algo que precisa ser mais discutido. Afinal, a exposição constante a situações de conflito familiar pode gerar um esgotamento profissional, né, e comprometer a qualidade do trabalho. Com certeza. E, em análise, uma dúvida que muitos têm é sobre a real compreensão dos pais em relação à guarda dos filhos e suas implicações. Você percebe que eles realmente entendem as diferenças entre guarda unilateral e compartilhada, por exemplo? Infelizmente, ainda há muita confusão em relação a esses conceitos. Muitas vezes, inclusive por parte de alguns profissionais do direito, a guarda unilateral é vista como uma forma de impedir o contato do outro genitor com a criança, o que não é verdade. A guarda unilateral define apenas quem terá a responsabilidade de tomar as decisões sobre a vida do menor, como educação, saúde e moradia. É fundamental desmistificar essa ideia de que guarda unilateral é sinônimo de afastamento paterno ou materno. A lei garante o direito de convivência com ambos os pais, salvo em casos excepcionais, como, por exemplo, em situações de violência doméstica, em que a convivência se torna inviável. Exatamente. E a guarda compartilhada, que é a regra, na maioria dos casos, exige que os pais tomem as decisões em conjunto, buscando sempre o melhor interesse da criança. A guarda compartilhada reflete uma mudança de paradigma na legislação, né? Reconhecendo a importância da participação de ambos os pais na criação dos filhos, mesmo após a separação. Diversos estudos comprovam os benefícios da convivência com ambos os genitores para o desenvolvimento saudável da criança. E essa preocupação com o bem-estar das crianças e adolescentes durante os processos de separação é algo que a Em Análise mencionou com bastante ênfase. Em Análise, você poderia nos falar um pouco mais sobre isso? Claro, o que mais me preocupa é o desgaste emocional e psicológico que os menores sofrem durante esses processos. É preciso que os pais compreendam que a separação conjugal não significa o fim da família, mas apenas uma mudança na sua configuração. Infelizmente, muitos pais se deixam levar pela raiva, pelo ressentimento, utilizando os filhos como instrumento de vingança, o que prolonga as disputas e prejudica o desenvolvimento infantil. É como se a disputa entre o casal se sobrepusesse ao bem-estar da criança. Isso pode ter consequências graves a longo prazo, né? Impactando a autoestima, o desempenho escolar, as relações interpessoais dos filhos. É de partir o coração. E a análise, em sua experiência, aponta para uma crítica à legislação, considerada branda em relação aos pais que abandonam os filhos, transferindo a responsabilidade para as mães.
Em análise, você poderia nos explicar melhor essa sua percepção? Olha, eu observo que em muitos casos as mulheres acabam arcando sozinhas com o fardo da criação dos filhos, enquanto os pais se eximem de suas obrigações. A lei prevê penalidades por um não pagamento de pensão alimentícia, mas na prática a sua aplicação é questionável. A minha análise toca num ponto crucial, que é a eficácia da lei na garantia dos direitos das crianças. A legislação brasileira, embora tenha avançado em diversos aspectos, ainda apresenta lacunas que precisam ser sanadas para garantir a proteção integral dos menores. E a ineficácia da pena por falta de pagamento de pensão alimentícia, né? É um problema grave. A prisão de 30 a 90 dias, prevista no artigo 528 da Lei 13.105 de 2015, o Código de Processo Civil. Muitas vezes ela não tem o impacto real desejado. É como se essa punição não fosse suficientemente severa para quem se omite das suas responsabilidades. Exatamente. Para muitos, a prisão se torna só um inconveniente passageiro, sem mudar de fato a sua postura em relação ao pagamento da pensão. E quem sofre com isso são os filhos, que ficam privados do suporte financeiro necessário para o seu desenvolvimento. A crítica da análise nos leva a questionar, né? Se as atuais medidas legais são suficientes para garantir o cumprimento das obrigações parentais. O direito de família busca constantemente o equilíbrio entre a punição e a preservação dos vínculos familiares de um dos genitores. Com certeza. E para finalizarmos essa parte da nossa conversa, em análise, qual mensagem você deixa para os pais que estão passando por um processo de separação? A minha mensagem é: pensem nos filhos. A separação é um momento difícil para todos, mas é preciso ter maturidade para compreender que o amor entre um casal pode acabar, mas o amor pelos filhos é eterno. Priorizem o bem-estar dos seus filhos, busquem um diálogo e entendimento para que eles possam crescer num ambiente de paz e amor. Lembrem-se, a maternidade e paternidade continuam, apenas o endereço da família muda. Que mensagem linda e importante. Em meio a tantos conflitos e divergências, é fundamental que os pais se lembrem do essencial: o amor e o cuidado com os filhos. A separação não precisa ser sinônimo de ruptura e sofrimento. Com diálogo, respeito e amor, é possível construir uma nova dinâmica familiar, saudável e feliz. E você que nos acompanha nesse mergulho na vara de família, como vê a atuação do judiciário nesses casos tão delicados? Compartilhe conosco as suas reflexões. A gente continua a nossa conversa na próxima parte do nosso Deep Dive, explorando outros aspectos importantes desse universo complexo e fascinante que é o direito de família.